Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse 1, versículo 9 ao 20, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O apóstolo João, nesse período aqui, ele já era o último dos apóstolos. O último dos apóstolos. E o imperador estava perseguindo a igreja. O governo estava perseguindo a igreja, matando crentes, né? No próprio livro de Apocalipse nós vamos encontrar servos de Deus que foram queimados, servos de Deus que foram jogados de penhascos, servos de Deus que foram maltratados, que morreram por causa do testemunho de Cristo, por causa do Evangelho. Então João, ele é exilado nessa ilha. E na cabeça do governador, do imperador, ele estava acabando com o Evangelho. Ele estava acabando com o cristianismo. O último dos líderes, o último dos apóstolos estava preso agora, estava exilado, longe do convívio da igreja. Mas é nesse momento em que João está preso por conta da palavra de Deus que Jesus Cristo aparece para ele, Jesus Cristo glorificado. Aleluia, glória a Deus. O dono da igreja, o proprietário da igreja, aparece para João, mostrando para João que nada está perdido, mostrando para João que ele tem o controle absoluto de todas as coisas, mostrando para João que aquele Cristo que morreu na cruz, que passou por aquela vergonha, que sofreu, que derramou sangue, que disse naquela cruz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, está tudo consumado. Esse Cristo que sofreu, que se entregou por nós, ressuscitou e vive para sempre, e está glorificado. Então, as imagens, a imagem que nós podemos ver aqui de Cristo é de um Cristo glorioso, é de um Cristo glorificado, é de um Cristo que venceu a morte e vive para sempre. Aleluia, glória a Deus. E João volta para trás e ele vê quem está falando com ele. Os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. E tinha na sua mão direita 7 estrelas,
né? E da boca saía ali uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha o que acontece. O seu rosto brilhando, Cristo Jesus exatamente glorificado. E ele diz para João: a igreja está nas minhas mãos. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que no versículo 16 estão na mão direita de Cristo. Tinha na mão direita 7 estrelas. Ou seja, esses anjos, esses pastores das igrejas, eles estão na mão direita de Jesus. Isso significa que a igreja, ela não está largada, ela não está jogada ao acaso. Isso significa que a igreja, os anjos da igreja, os pastores das igrejas, eles estão na mão direita, guardados na mão direita de Cristo, seguros na mão direita de Cristo Jesus. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas que Jesus passeia. Vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Ou seja, Cristo está no meio da sua igreja. Cristo passeia sobre a sua igreja. Cristo, ele é presente na igreja, mesmo com todo sofrimento, mesmo com toda tribulação. Cristo é presente na sua igreja e segura os seus pastores na sua mão direita. Aleluia. Cristo não só tem o controle da sua igreja, mas ele tem o controle de tudo. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Muitas pessoas acreditam até que Satanás, ele tem um certo poder no inferno, que ele domina o inferno. Não, quem domina é Cristo. Ele tem a chave da morte e do inferno. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esse mesmo Cristo, ele é o Alfa e o Ômega. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus está no controle da história, está no controle de tudo que acontece. Esse é o nosso Cristo. É o nosso Cristo glorificado, é o nosso Cristo exaltado, é o nosso Cristo que se entregou na cruz do Calvário por nós, que foi até o Gólgota, o lugar da caveira, e de braços abertos naquela cruz morreu por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e agora ele está glorificado. Ele está exaltado e nós não temos que temer, nós temos que confiar nele, nós temos que descansar nele. A história, humanamente, vai de mal a pior, mas nós sabemos para onde a história está nos levando. Nós sabemos para onde o tempo está nos levando. Estamos caminhando para o cumprimento, cada dia mais, do propósito de Deus, dos planos de Deus. E nós já sabemos o fim dessa história. Nós já sabemos que o ímpio, ele será punido, haverá justiça. Aquele que confessa Jesus como Salvador tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas viverá eternamente para o Senhor, para Deus. Mas aquele que não tem Deus, aquele que está vivendo de qualquer jeito, aquele que não quer saber de Cristo Jesus, o seu fim é o inferno, o seu fim é separação de Deus. E isso tudo a palavra de Deus nos orienta, isso tudo a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus é bem clara, é bem objetiva com relação a essas questões. E nós sabemos qual é o fim, nós sabemos o que vai acontecer. É por isso que nós pregamos esse evangelho. É por isso que nós anunciamos Cristo Jesus, anunciamos a sua palavra, porque sabemos do fim, sabemos do que vai acontecer.
Não é algo que talvez vai acontecer, não é algo que quem sabe vai acontecer, não, é algo que vai acontecer. Jesus voltará, e quando ele voltar, não haverá mais chance. O que haverá é o julgamento. A chance é hoje, a oportunidade é hoje para se entregar a Cristo Jesus. Que possamos pregar essa palavra, que possamos anunciar esse Cristo glorificado. Esse é o Cristo que nós servimos, vivo, glorificado, exaltado, que reina, que governa todas as coisas, que conhece a sua igreja, que protege a sua igreja, que está presente na sua igreja, que controla todo o mundo, que está no controle de todas as coisas. Esse é o nosso Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra permaneça no seu coração, que você compreenda ainda mais quem é o nosso Senhor Jesus. Que você compreenda que Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está glorificado. Ele não está mais sujo de sangue. A sua voz é uma voz como de muitas águas. Os seus olhos são como chamas de fogo. Aleluia. Glória a Deus.